onde a Bíblia relata que Abraão, ao chegar na cidade de Gerar, se fez por um tempo morar. E vai relatar nessa passagem, irmãos, Abraão nega Sara por ser sua mulher. E diante de Abimeleque, o rei de Gerar, ele chega para ele confessando que Sara era sua irmã. E Sara concordando com Abraão. Podemos perceber, irmãos, que aqui foi muito falado em mentira, desobediência. Foi muito falado de casais. Se você for o homem de Deus, uma mulher de Deus espiritual, você já está entendendo que isso que está tendo essa noite é obra de Deus. Porque quando o Senhor quer falar com a igreja, ninguém impede. E como estamos vivendo diante de Deus, o que nós estamos fazendo para Deus? Abraão, diante de um rei, nega Sara por sua mulher. E Sara concorda. A que ponto nós iremos fazer algo ou mentir algo? Qual o intuito? De conviver com o pecado. A palavra de Deus diz que não há nada oculto que não seja descoberto. A palavra de Deus diz que nada foge dos olhos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Abraão entrega aquela sua esposa, Sara, nas mãos de Abimeleque. E Abimeleque, ele a toma por mulher, para si. Pois até então, através da grande mentira de Abraão, com a sua esposa aceitando, Abimeleque está inocente, que Sara é uma mulher solteira. E ali ele tinha por direito de ter ela como esposa. Agora, o que você e eu entendemos, o que nós ganharemos com a mentira? O porquê mentir diante de Deus, achando que Deus não vê? E muitas das vezes achamos que Deus não usa pessoas que não têm o temor dele. Abimeleque era um rei, era homem pagão. Se vocês for pesquisar um homem pagão, ele crê em tudo. Crê na natureza, crê em vários deuses. E muitas das vezes temos a mania de falar que Deus não usa quem não está na presença. E a palavra de Deus fala aqui claramente que Deus em sonhos vai falar com Abimeleque. Aleluia. Pois então Abimeleque ele está inocente, porque diante dele chegou Abraão e Sara, dizendo que um era irmão do outro. E a palavra vai falar que o Senhor em sonhos se revela para ele. Certamente a mulher que ele tomou é casada, e que ele não deveria tocar nela. E muitas das vezes, igual Abraão, igual Sara, estamos tomando atitudes erradas, com o propósito de só pensar em nós. Abraão e Sara não se preocupou as consequências com o que iria acontecer com os outros.
Mais adiante vocês vão entender no texto, no finalzinho, Abraão explica a Abimeleque o porquê. Mas até quando você, eu e a igreja vamos mentir para Deus? Aleluia. Para tentar justificar algo para nós, praticando a mentira, se preocupando com nós, vamos mentir para poupar a nossa vida, assim como Abraão fez, usou a mentira, mas ao mesmo tempo preocupado em poupar a sua vida, a de sua esposa, porque Sara era formosa aos olhos de todos. Por que tem pensado só em ti, esquecendo dos outros? Da mesma forma que ele usa da mentira para proteger a sua imagem, para preservar de sua esposa, colocando a vida do inocente Abimeleque inocentemente, e Deus não deixa o inocente pagar o preço. Deus, ele é justo. Glória a Deus. Nós temos que entender que quando nós mentimos, não importa qual seja a intenção, a mentira é do diabo. Glória a Deus. Não queira justificar seus erros, seus atos com mentira. Porque até então Abraão tomou essa decisão. Glória, aleluia. Um casal que Deus prometeu ser um casal abençoado em toda a terra. Mas é falho igual nós. E ali o Senhor fala para Abimeleque que aquela mulher casada, não que se toque nela. Deus adverte Abimeleque: certamente se tocares morrerás. Abimeleque para Deus pergunta: também condenarás uma nação? Irmãos, temos que entender aonde cabe em nós e não cabe. O que é para nós, o que não é. Deus advertiu Abimeleque: devolve para o marido. Até então, ela já estava em posse de Abimeleque. Mas Abimeleque ainda não tinha tocado, porque o próprio Deus falou: eu não te permiti tocar nela. E muitas das vezes nós sabemos da gravidade do pecado, das consequências, e nós estamos indo de encontro ao pecado. Muitas das vezes a tua vontade está tão grande que você não está enxergando o perigo. Bem assim, Jesus. E você não está por inocente, não. Não toque naquilo que é proibido de Deus. Sara, mulher casada, Abraão com a sua grande mentira e Sara aceitando, colocou em risco a vida de todos. Jesus. Ao ponto de querer se defender de algo, coloca a vida de risco de um rei, de um povo. Quando damos lugar à mentira, irmãos, estamos sujeitos a nos destruirmos. Por falta de quê? De obediência. Mas Deus ali advertiu Abimeleque: não toques, que se tocares, certamente morrerás tu e tudo o que tens. E muitas das vezes nós ficamos alimentando o desejo da carne. Muitas das vezes você tem negado a sua esposa diante de todos, com interesse naquilo que é proibido. Eita Deus! Olha aí! Muitas das vezes você tem negado o seu esposo também. A palavra de Deus é para todos.
Eita, Jesus. Glória a Deus. Tem negado nas atitudes, na negligência dentro do relacionamento. Verdade. Diante da sociedade tem negado. Preocupado em resolver as coisas da forma que você acha que tem que ser. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E mais adiante, lá no final do texto, Abimeleque entendeu que não era para tocar, pois ouviu a voz de Deus. E o Senhor novamente fala para Abimeleque: devolve para o marido, porque é profeta, e ele vai orar por ti. Mas se não devolver, terá consequências. Se tocar, terá consequências. Verdade. Aleluia. Deus fala uma, fala duas. Você faz a vontade de Deus se quiser, mas as consequências vai colher. Pois bem, muitos dizem: Deus não vai falar com o ímpio, não vai falar com quem não é de Deus. Irmãos, cuidado, que muitas das vezes o inimigo está te repreendendo e você está achando que é mentira. Aleluia! Ô, glória! Deus, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Verdade, Jesus. Abimeleque repreendeu Abraão. Por que fizeste isso, Abraão? Que cometi contra ti, para trazer tão grande esse pecado? O que eu fiz para você fazer isso conosco? Está entendendo a gravidade de mentir? E Abraão, é porque eu acho que, como vocês não é um povo que não tem Deus, iriam se voltar contra mim por causa da beleza da minha mulher. Para de tu achar que é do teu jeito. Aleluia. Para de tu achar que com a tua mentira tu vai chegar onde você quer. Não vai não. Porque quando você fica só de achar, você está colocando em risco a vida de outras pessoas. Para de dizer que é de Deus e que não é, que você não é Deus para saber quem é quem. Aleluia! Para de dizer que não é de Deus porque é. Glória! Eita, Jesus, fala! O que é de Deus ao diabo. Assim mesmo. Aceite a palavra de Deus da forma que Deus manda. Abraão se precipitou, usou a mentira, preocupado com o que iriam achar dele, com o que iam achar da esposa dele que era famosa, com medo de ser morto, com medo de ser massacrado, sua esposa. E muitas das vezes é assim, você na tua família. Muitas das vezes é você assim dentro da igreja. Eita Deus. Deus fala o tempo todo em você. Eu acho que é Deus, eu acho que não é. Continua achando que você vai pagar o preço. Aleluia. Deus maravilhoso. Continua duvidando que Deus não vê. Continua dizendo que Deus não usa um vaso da casa. Continua dizendo que Deus usa um ímpio para te repreender. Aleluia. Fala, Jesus. Assim Deus disse para Abimeleque: devolve, que senão vai ter consequências pesadas. Assim Deus está dizendo: não toque, que de onde é para não é tocar. Porque se tocar vai morrer. Eita, Jesus. Meu Deus. Abraão, com aquela desculpinha, achou que ficaria assim, de qualquer forma, mas Deus é tão misericordioso, irmãos,
que diante da palavra ali, Abimeleque abençoa ele. Mas por quê? Reconheceu o seu erro, do grande pecado que tinha cometido diante de Deus e do teu próximo. Aleluia. Você sabe o que mata muito cristão hoje em dia? É não assumir os erros. Aleluia, Jesus. É não assumir as culpas. É não confessar mentira que tem falado diante do povo, achando que Deus não está vendo. É com a pequena mentira que destrói uma grande família. Verdade. É com um pequeno desejo da carne que destrói uma família inteira. Aleluia. A mentira só gera destruição. Você pare para pensar a que ponto a mentira eleva o ser humano. Se Abimeleque não tivesse ouvido a voz de Deus, teria destruído a vida dele e o do reinado dele. Um homem praticamente pagão, tinha direção de ninguém, era de qualquer um na mão de outro, não tinha Deus. E você, como cristão, que diz que tem um Deus zeloso, um Deus verdadeiro, um Deus que honra, um Deus que exalta, um Deus que fala a verdade. Glória! É O verdade! pagão está dando uma lição de moral em você? Onde está o Deus que você serve? Glória a Deus! Um pagão ouviu e obedeceu a voz de Deus. É assim E mesmo. você, dentro do templo, o mês inteiro, carregando uma Bíblia debaixo do braço. Eita, Jesus, é pesado. Onde está o Deus que tu serve? É verdade. Você quer conhecer Deus da melhor forma possível ou quer conhecer Deus da pior maneira, sobre o castigo? Aleluia. Cuidado, É, Jesus. porque Deus não brinca de ser Deus. É verdade. Ele é Deus. Quando Ele adverte, é porque Ele sabe. Está a ponto de tocar onde não deve. Quando Ele adverte, é porque Ele está vendo o desejo que há no teu coração. Então, meu irmão, minha irmã, faça lindo. Faça que está oculto diante de todo mundo. Mas Deus vê. E outra, não tente justificar erro por cima de erro, por cima de mentira, que só vai se afundar. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. E Deus, irmãos, na hora do castigo, ele não, nas minhas palavras, irmão, Ele não tira a mão não, viu? Aleluia. Ele deixa até você morrer na mão dele. Ele deixa o tempo que for na prova. Na desobediência, no castigo. Prova não é castigo. Quando desobedece, o cristão passa é castigo mesmo. Não é provinha não. Então, Abraão confessa a qual motivo usou da mentira para Abimeleque. Abimeleque ouve a voz de Deus. E até quando você vai querer resolver as coisas do teu jeito? Até quando você vai querer resolver as coisas porque eu acho que é isso, eu acho que é assim? Até quando tu vai estar de lado a lado com a tua esposa, concordando em algo que desagrada a Deus? Até quando? Sabendo o risco de que pode acontecer. Até quando vai querer dar lugar ao que não é permitido por Deus? A custo de quê? Quem não se beneficia da mentira. Quem é mentira, o pai da mentira é o diabo.
Deus ama aqueles que são verdadeiros em Cristo Jesus. Aleluia. Se você é verdadeiro, Deus está com você. Glória a Deus. Agora, se você está na mentira, meu irmão, é o diabo que é com você. Eita, Jesus. Meu E Deus. temos que entender que a vontade não é minha, não é sua. E temos que entender o que é para mim, o que é para você. O que é seu, o que é dos outros, é dos outros. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu Não nome. queira tomar posse daquilo que não é teu. E se Deus tiver de agir, Ele vai agir, mas Ele só vai agir se eu e você estiver na verdade, que é a santa palavra dEle. Aleluia. Quer resolver os problemas da vida? Vá para a verdade, que é Jesus Cristo. Aleluia. Quer resolver os confrontos, as batalhas que enfrenta dentro do relacionamento, dentro da família e fora da família? É através da verdade, que é Jesus Cristo. Não tome atitudes precipitadas diante da mentira. Porque enquanto Deus está falando, não faça, Deus está tendo misericórdia. Mas quando Deus se calar, Ele só está esperando a sua decisão. Se comete o que é errado ou o que é certo, para Ele vir com a mão poderosa dele e a reta justiça sobre a tua vida. Verdade. Não adianta nós estar no mundo lá fora, querer pagar de solteiro, de solteira, usando a mentira, fazer as coisas de solteiro que não é. Você é casado, casada, se ponha no seu lugar de mulher e homem casado. Jesus. Não atribua a tua mulher para os outros. Abraão deu de bandeja Sara para Abimeleque. De bandeja. Eita, Jesus. Mas como diz o próprio Deus na palavra, ele ainda não tinha tomado posse dela. Ela estava em poder dele, mas ele ainda não tinha tocado, porque Deus o impedia. Você sabe o que é que Deus impede ainda e você, o seu desejo carnal não tocou? É Deus impedindo para vir uma desgraça sobre a tua vida. Mas muitas das vezes você cego, não está entendendo que é Deus que está livrando. Mas uma hora Deus não vai livrar não, Deus já vai deixar, porque é a tua vontade. Que Ele já falou, já advertiu, mas continua. Glória. Independente das consequências, é a verdade. Doa e quem doer, porque primeiro vai doer em você, mas a verdade tem que ser dita. Verdade. Aleluia. Se você anda na verdade, Deus anda com você. Agora, se você anda na mentira, meu irmão, a tendência é a destruição. Quem é você nesta noite? Você é um pagão que obedeceu a Deus igual Abimeleque? É um que queria ser cristão e só vive na desobediência? O que você tem atribuído de Deus? Você tem dado o que é de Deus a Deus ou está atribuindo ao diabo? Cuidado, meus irmãos. Isso é uma blasfêmia, tá? Cuidado. Você vê um povo de Deus fazer a obra dele e murmurar, duvidar e com a própria boquinha dizer que não é de Deus. Cuidado. O mal dessa geração incrédula, eu digo logo incrédula, irmão. É porque ouve a palavra, diz que ouve, diz que lê, diz que vive e não crê no que Deus fala. Aleluia, Jesus. O mal dessa geração, irmãos, é ler a Bíblia querendo ler a Bíblia para julgar a vida do próximo. Você sabe que a primeira deve ser corrigida. Com certeza, Jesus. Verdade. Está no tempo, irmão, de buscar a verdade. É saber discernir o que é de Deus e o que não é. É em meio à turbulência agir com sabedoria. Não importa a situação que viva, não importa o que está dentro da situação. Se você não agir diante da palavra, irmão, e se você se expor de qualquer forma para o mundo, o fim é mais rápido.
Então, quem temos sido diante do nosso Deus? Temos ouvido a voz de Deus? Ou estamos sendo desobedientes a Deus? Que vergonha, irmãos, um cristão ser repreendido por um inimigo. Deus usou o inimigo para repreender um servo. Abimeleque, irmão, foi questionar Abraão. Por que fez isto? É lindo eu estar no meu trabalho, na escola, com a minha filha, na rua, e alguém me repreender. Você não quer isso? Por que faz isso? Você não quer de Deus, suas atitudes, irmãos. Crente que não tem testemunho de cristão lá fora, irmão. Está fora da palavra, tá? Um verdadeiro cristão, a mudança dele começa no próprio lar. Aleluia. Aleluia. Em seguida na sociedade. E na igreja. É a perseverança em busca da adoração a Deus. Aleluia, Jesus. A igreja é o local de se reunir com os irmãos para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Para entregar uma vida de santidade diante de Deus. Verdade. Não adianta na igreja estar pregando bonitinho, falando bonitinho, dado bonitinho, e no mundo e lá fora ser discriminado pela sociedade. Que adianta? E você acha que Deus não está vendo o meu comportamento, não? Está enganando quem? A si próprio? É só você mesmo. A igreja não vai pagar pela tua mentira, pela tua vida de mato estímulo lá fora, e Deus sabe de tudo. Verdade. Então, a que ponto vamos viver nos enganando? A ponto de destruir um reinado, um povo, a própria família? A que ponto? Com as decisões mal tomadas. Só tem uma solução, irmão. É Deus, é Jesus, é a verdade. A verdade, ela pode ser dura, mas é a verdade. Ela pode doer no teu marido, pode na tua mulher, pode doer no pastor, pode na ovelha, mas é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Quando você fala a verdade, Deus tem solução para o teu problema. Glória a Deus. Aleluia. A solução que você tanto está buscando no homem, irmãos, pelo amor de Deus, o homem é falho. O homem não tem o poder de transformar ninguém, não. Verdade. É só Deus. Só Jesus de Nazaré. Você tem que entender que é Deus que vai fazer por você, se você tiver a verdade. O homem, o único que ele vai fazer é destruir ele mais ainda. Junta com a tua mentira, com o teu erro, e com a tua mentira para um tu falar uma coisa, para outro falar uma coisa. É caixão, irmão. Caixão espiritual, e muitas das vezes caixão físico mesmo, quando o homem obedece a voz de Deus. Então nós vamos entender o que nós estamos fazendo com nós mesmos. E muitas das vezes colocando em risco a vida de pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida pessoal. Tanto que Abraão se preocupou em preservar a própria vida da esposa, porque era uma mulher famosa e havia um grande risco. Mas ainda bem que Deus advertiu lá o Abimeleque, o rei, para não cair na tentação, não cometer. Aí Deus usou de misericórdia, ele obedeceu a voz de dizer: toma o exemplo da Abimeleque, seja obediente à voz do Senhor. Aleluia. E essa é a palavra que eu deixo para a igreja em nome de Jesus, nessa oportunidade. Amém.